E eu amei. Eu aceitei aquilo de coração e eu também acreditava que ele devia ser. Ele era o vice do meu irmão e ele devia assumir a liderança. Mas, o que aconteceu? De repente, entre agosto e dezembro de 94, eu comecei a sofrer ataques horríveis na minha mente, nos meus olhos. Graças a Deus que Deus me protegeu de qualquer coisa assim, mais grave, tanto mais grave do que isso. Mas, para mim, isso é muito grave, muito sério também. Eu comecei a não poder controlar meus olhos como eu devia. Aí eu pedia tanto perdão a Deus. Eu comecei a não controlar meus pensamentos. Sabe? E o temor de Deus cresceu em mim. Eu me lembro que eu desesperadamente gritei chorando um dia para Deus: Deus, o que está acontecendo? E de repente, eu vi no mundo espiritual o que estava acontecendo. Deus me revelou. Ele me mostrou que eu estava aqui debaixo do guarda-chuva, protegido. Aí o guarda-chuva foi levado para o céu. E eu falei: sim, Deus. Na visão eu falei assim: sim, Deus, mas eu tenho um novo guarda-chuva. E tu sabes que eu de todo o meu coração me submeto a ele, alegremente. Que é o pastor Paulo Jeff. E Deus disse: sim, tu tens um novo guarda-chuva, mas não estás debaixo dele. Aí eu vi um outro retrato. Eu vi o guarda-chuva aqui ao lado e eu estava aqui fora do guarda-chuva. Eu falei: mas como, Deus? Não é verdade? Eu estou me submetendo a Ele, tudo que Ele fala, e quando Ele pergunta qualquer... Eu estou sendo... Deus falou: não, você não tem corrido para Ele e sempre sido transparente sobre essas tentações. Eu falei: pronto. Para mim agora é uma coisa tão simples, talvez para muitos de vocês, mas naquela época foi uma revelação tão tremenda. Eu falei: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu fui para Ele e vomitei tudo. Me abri sobre os mínimos detalhes de tentações e qualquer coisinha na minha mente, nos meus olhos. Falei tudo. Eu me lembro que nós até estávamos numa conferência, eu não estava sendo um dos preleitores, até queriam que eu ministrasse, eu falei: não, porque eu estava sentindo tão condenado, tão horrível por causa dos meus pensamentos, meus olhos. Mas naquela conferência eu só estava bebendo, recebendo. E eu me lembro que durante um intervalo e outro, depois que Deus me revelou isso, eu fui correndo para Ele e comecei a vomitar. E eu costumo dizer que tem, desculpa, viu, irmãos, mas só tem homens aqui, não tem nenhuma mulher aqui. Tem dois jeitos, tem uma talvez, mas tem dois jeitos de vomitar. Você já viu o vômito, quando a pessoa vomita assim, aquele vômito, ela não sabe se ela vai vomitar ou não, está sentindo ruim, mas não sabe se vai vomitar não, ela vai para o banheiro lá, quase tenta vomitar para tirar aquela coisa ruim, aquele mal-estar. Mas tem outro tipo de vômito, que quando vem de uma vez, e você procura o banheiro, que tem banheiro! Sai da frente, quem está na frente vai... Não é mesmo? Foi esse segundo tipo de vômito. Quando Deus me revelou isso, eu fui correndo para o pastor Paulo Jeff. E quando eu fui ver, eu estava falando bem alto para ele meus pecados. E de repente eu pensei: meu Deus, será que outras pessoas vão ouvir meus pecados também? Que vergonha. Aí pensei comigo mesmo: sabe de uma coisa, estou nem aí, eu quero vitória, eu quero santidade. E sabe, o pastor Paulo Jeff orou comigo. E eu fui me abrindo com ele, e ele foi orando comigo, e eu continuei tendo muita transparência com ele. E nessa área dos meus olhos e pensamentos, eu fui crescendo. Aliás, isso foi em 94, dezembro de 94. Agora já passou mais do que 10 anos, né? 10 anos. Mas só tem sido uma vitória após outra. Crescendo. Ao ponto que eu tenho amado tanto esse tempo de discipulado. Sabe? Às vezes, vamos supor, eu tenho aprendido a ser transparente nas mínimas coisas. Pode parecer um exagero, mas é tão gostoso, queridos, é tão gostoso. Por exemplo, está aqui no avião, vamos supor, da TAM, e tem aquelas revistas da revista TAM, né? Aí você abre aquela revista, aí de repente tem uma mulher lá, mal vestida. É claro que, pela graça de Deus, já faz muitos anos, né? Desde que eu comecei a ser bem transparente com o Paulo Jeff, que eu não vou ficar lá olhando para aquela mulher. Eu já sei que isso é pecado horroroso, não posso fazer uma coisa dessa. Mas eu viro a folha. Só que enquanto eu estou virando a folha,
Já aconteceu, que eu saiba, para a glória de Jesus, nunca mais, faz muito tempo, mas eu me lembro que eu virando a folha, eu bebia um pouco ainda, né? Misericredo. Aí, aquilo me contaminava aqui dentro. Eu confessava o pecado para Deus, mas eu tinha que ser curado, sabe? E eu aprendi a fazer o seguinte, nas mínimas coisas, ir lá com o meu discipulador. O que diz a Bíblia? Confessai os vossos pecados a Deus, uns aos outros. Tiago 5,16, confessai os vossos pecados uns aos outros. E o quê? Então, eu me abro com ele sobre mínimo detalhe, vomito. Toda hora estou fazendo isso. Coisinhas que podem parecer ridículas. Me abro, vomito. Aí, ele não me pede para fazer isso, mas eu faço questão de me ajoelhar e falo, ore por mim, porque a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Agora, queridos, eu saio da casa do meu discipulador. Sabe, claro, temos comunhão, intimidade, ele ministra a palavra, me ajuda na criação dos meus filhos, que os filhos deles são grandes e tão exemplares, tão exemplares. A família dele é a família mais exemplar que eu conheço no planeta. Uma família tão exemplar. E ele ministra, ele me ajuda em toda a minha vida. É um discipulado tão gostoso, tão delicioso. Somos amigos íntimos. Mas nesta área de santidade, como eu tenho crescido pela misericórdia de Deus. É tão gostoso ser tão transparente. E depois de ter vomitado, ele ora por mim. Meu irmão, eu estou sendo curado, estou sendo lavado por dentro. Olha, desde 94 eu venho crescendo. E depois dele orar por mim, aleluia. Eu saio da casa dele, sabe? Eu saio da casa dele, eu penso assim, meu amigo, eu estou bem com Deus, aleluia. Estou transparente com minha esposa, estou transparente com meu líder, até nos mínimos detalhes. Eu estou bem com minha liderança, com minha cobertura. Estou sendo transparente. A minha vida está transparente. Está bem com Deus. Está tudo bem. O que falta agora? Só uma coisa. Ganhar o mundo para Jesus. Então eu vou mastigando prego. Cuspindo fogo. Fumaça saindo das minhas orelhas. Sai da frente, demônio. Porque lá vou eu ganhar o mundo para Jesus. Aleluia. Amém? E sabe, queridos, vale a pena. Eu vou te falar, vale a pena pagar o preço que for, mas viver com uma consciência tão límpida, que você fala com autoridade, que você ganha almas com autoridade. Sabe, eu pagaria o preço que for. Eu não consigo mais viver sem discipulado, sem cobertura, sem transparência total e absoluta. Eu quero encorajá-los, eu sei que muitos já estão pondo isso em prática. Mas antes de encerrar essa mensagem, eu gostaria só de dar mais uma, duas ilustrações. Você sabe que a palavra sincero vem do latim, que quer dizer sem cera. Os atores gregos, eles usavam máscaras de cera. E muitas vezes atrás de uma máscara sorridente, tinha um ator muito triste. E quantas vezes nós, como líderes cristãos, tá? Tudo bem? Paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Mas é uma máscara. Não estamos sendo sinceros como devemos ser. E uma vez meditando em João capítulo 11, Jesus me levou a ver alguma coisa muito preciosa. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele disse assim, tirai a pedra, foi a primeira ordem que ele deu. Eu comecei a pensar, mas por que Jesus mandou tirar a pedra? Porque Jesus não era um grande mandão, um manda-chuva. Jesus, assim, eu penso que normalmente ele falaria assim, Pedro, João, me ajuda aqui a tirar a pedra. Eu creio que existe uma verdade que está por detrás disso. Porque muitas vezes existe um Lázaro morto. Existe uma área, talvez em muitas áreas tem vitória, mas existe um Lázaro morto lá dentro da pessoa. E Deus está dizendo, tem uma pedra encobrindo esse Lázaro. E eu não vou tirar essa pedra para você. Se você não tirar a pedra, eu não vou poder ressuscitar seu Lázaro.
Mas se você tirar a pedra, você que tem que fazer isso, eu não vou te ajudar. Você que tem que ter a coragem de se abrir com alguém, de tirar essa pedra mesmo. Agora, se você tiver a coragem de tirar a pedra, eu vou ter o poder para ressuscitar seu Lázaro. E qual é a nossa tendência? A nossa tendência é igual a Marta. O que a Marta falou? Não, Senhor, porque está cheirando mal. E nossa tendência é, não, eu me abri. Não, está cheirando mal aqui dentro. E Jesus falou, Marta, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Em outras palavras, Marta, o que tem que está cheirando mal? Todo mundo vai sentir o fedor por 5 minutos, mas todo mundo vai esquecer do fedor, porque vai ver o poder de Deus. Queridos, vocês estão vendo alguém que era cheio de problemas de imoralidade, um derrotado, um fracassado. Cheirou muito horrível quando eu tirei aquela pedra. Mas eu vou te falar, ninguém lembra mais disso, por causa do poder da ressurreição. Logo Lázaro estava pulando, dançando. E eu gostaria de, nesse momento, dar oportunidade para aquelas pessoas. Nós vamos dar oportunidade para 2 tipos de compromisso aqui. Tá? Um é o tipo de compromisso que diz o seguinte: eu já estou sendo transparente, eu quero continuar cada vez mais. E o outro tipo seria, eu realmente não estou sendo, mas eu vou ser da agora em diante. Tá? Então, se você aplica em qualquer... Bem, primeiramente, vamos todos ficar em pé, por favor. Qualquer um desses 2 tipos. Eu já estou sendo transparente, mas eu quero ser cada vez mais. Ou eu ainda não estou, mas eu vou ser a partir de agora, com o meu líder. Eu vou procurar o meu líder, eu vou me abrir com ele. E se você, então, está decidido, venha o que vier, custa o que custar, você vai abrir a sua vida, você vai ser transparente, você vai receber tratamento, discipulado, e realmente vai se deixar, se colocar debaixo de cobertura. Não adianta ter cobertura, meus irmãos, se você não se colocar debaixo daquela cobertura. Você só vai receber o benefício da proteção se você se colocar debaixo da cobertura. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-los a fazer um passo de fé. Se você já tem sido transparente e tem um compromisso de continuar cada vez mais, venha nessa direção aqui para frente. E se você não tem sido, mas vai ser a partir de agora, venha também aqui na frente. Vamos orar juntos, vamos nos derramar diante do Senhor, vamos nos arrepender profundamente diante do Senhor, em nome de Jesus. Podemos ter os adoradores aqui, por favor, nos instrumentos, se for possível. Sabe, queridos, eu quero desafiar, de correr atrás do seu líder, de se abrir com ele, de realmente, talvez muitos de vocês já estão fazendo isso, aleluia. Eu sei que muitos estão, né? Muitos e muitos e muitos. Mas se por acaso você não está fazendo isso ainda, ou se você tem feito, mas não o tanto que você sente que deve, nos mínimos detalhes. Eu fiz minha própria esposa falou, amor, essas coisinhas que o diabo joga na sua cabeça e tudo, eu nem quero ouvir tudo, mas para mim você está sendo totalmente transparente se você contar tudo para o seu líder. Tem algumas coisinhas que eu nem prefiro ouvir, mentiras que o diabo joga na sua cabeça. Mas se você for bem transparente com o seu líder, então você está sendo bem transparente comigo. É claro, as coisas mais sérias eu seria totalmente transparente com ela. Mas essas coisas, assim, essas picuinhas que o diabo joga na cabeça e tudo de nós homens, você sabe, nós homens entendemos. Então, um discipulador, homem também, entende. O diabo, né, quando você olhou para uma coisa que você não devia ter olhado, uma mulher mal vestida na rua, um outdoor que você talvez, aquilo contaminou você um pouquinho, uma coisa pequena, você não ficou lá olhando por muito tempo, mas você olhou e bebeu um pouco daquilo com seus olhos e sabe, é tão gostoso poder viver uma vida transparente com seu discipulador.
está debaixo do guarda-chuva, protegido. Não adianta ter guarda-chuva, tem que se colocar debaixo do guarda-chuva. Tem que se colocar debaixo. Não adianta ter cobertura, se você não se colocar debaixo da cobertura. Então quero desafiá-los, queridos. Vamos realmente pagar o preço que for, mas vamos ser santos, vamos ser consagrados, vamos realmente pagar o preço de uma vida de santidade, de pureza, de santidade na presença do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a viver uma vida de santidade, de transparência. Eu tenho aprendido que nós devemos ficar quanto mais longe possível da vala. Então, se a vala é o pecado mais grosseiro, mas faz outras linhas para você bem longe da vala. Você atravessou aquelas linhas tão minúsculas, vai se abrindo já com seu líder. Você vai ficar longe, longe, longe da vala, aleluia. Longe, longe, longe. Começa agora a derramar seu coração diante de Deus. Até sobre aquelas coisas que você sente que necessita de um arrependimento mais profundo. Vai se arrependendo, vai se quebrantando na presença do Senhor agora. Não tenha vergonha de abrir o seu coração e abrir a sua boca e começar a se derramar diante da presença do Senhor. Aleluia. E realmente eu não li ainda o livro do Treinamento dos 12, eu quero ler. Mas eu já comecei a ler o livro Serviço dos Santos. Esses dias eu comecei a ler. E olha que livro. Parabéns, João Nelson, né? Parabéns mesmo. Que livro precioso. Muito, muito rico mesmo. Cheio de bênçãos, cheio de ensino profundo, muito precioso. E como é um privilégio estar aqui, né? Compartilhando com os amados irmãos, eu gostaria de falar nesta primeira palavra hoje de manhã sobre conquistando a sua cidade através de um espírito de fé. E é interessante que hoje nós ouvimos, né, o nome de tantas cidades aqui apresentadas. Imagina se todas essas cidades começarem realmente a se tornar a maioria seguidores, né, discípulos do Senhor Jesus. Nós podemos realmente ver um avivamento acontecer no Brasil todo. Se toda a cidade aqui representada realmente for conquistada por Jesus, o Brasil virá de reboque depois das nações da terra, amém? Então eu quero realmente encorajá-los e desafiá-los em conquistar a sua cidade através de um espírito de fé. Por favor, abram as suas Bíblias para o livro de 2 Coríntios, né? Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Agora, queridos, nós realmente entramos em algumas coisas bem pesadas, bem profundas ontem à noite, né, sobre o discipulado 1 a 1, e a seriedade da santidade, o caráter. E essas coisas são todas bíblicas. O apóstolo Paulo, você vê que respirava a santidade de Deus. Mas um dos segredos para o crescimento explosivo da igreja primitiva é porque ela combinava de uma forma harmoniosa o ensino da integridade, do discipulado profundo, da santidade, mas com um espírito de fé, de uma fé agressiva, de um evangelismo glorioso. Esse espírito de fé é muito importante, é muito necessário. Eu vou te falar uma coisa, que um dos nossos segredos principais, pelo crescimento explosivo, que Deus, na sua misericórdia, tem dado lá em Santarém, naquela região, é por causa desse espírito de fé. É um espírito de fé, de muita fé, sabe? E uma fé bíblica. Não é um pensamento positivo, superficial, baseado só num otimismo exagerado. Não, é uma honestidade com a palavra, com os fatos bíblicos que transformam a nossa vida. Então, a fé é isto, é a convicção de fatos, né? A fé não é uma coisa assim,
Assim como você já viu pessoas usarem a palavra fé de uma forma tão estranha. Por exemplo, você pergunta para uma irmã, e aí, seu marido, ele é seguidor de Jesus? Ela fala assim, com esse olhar aqui na cara dela assim, pela fé, né? Como se fosse a fé é uma coisa falsa, meio mística, meio, sabe? Você está entendendo? Pela fé, né? Peraí, isso aí deve machucar tanto o coração de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé é convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio que quando Deus vê tantos servos sinceros, andando em santidade, em caráter, Deus fica assim ansioso, no bom sentido da palavra, querendo prosperar o trabalho deles, querendo fazer o trabalho deles crescerem. Mas muitas vezes as mãos de Deus estão amarradas por falta de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É quando nós liberamos a fé que nós então estamos realmente abrindo canais aqui na terra para que Deus possa atuar poderosamente. Agora, só falando um pouquinho mais sobre fé. A fé, diz a Bíblia, convicção de fatos. Diga, fatos. Tá. Agora, é um fato, por exemplo, que você está sentado na cadeira, sim ou não? Sim. Não vai responder isso por fora, mas por dentro responde. Então, você tem fé que está sentado na cadeira? Fé bíblica? Se a fé é convicção de fatos. É um fato que você está sentado na cadeira. Você tem fé bíblica que você está sentado na cadeira? Não. Sabe por quê? Porque a fé bíblica é convicção de fatos que não se veem. Você está vendo que você está sentado na cadeira. Então isso não é fé bíblica. Isso é fé natural, fé humana. Mas fé bíblica é uma convicção de um fato que ainda não pode ver. Por exemplo, é um fato que Deus está aqui, sim ou não? Sim. Agora pode responder. Quantos têm fé bíblica que Deus está aqui? Está vendo? Porque é um fato, mas você não pode ver. Está entendendo? Então, a fé, ela crê na realidade espiritual antes desta realidade espiritual se materializar. Vocês estão lembrados que naquela primeira noite eu contei testemunho como eu falava para aquela grande multidão? Eu não estava brincando. Era uma grande multidão pela fé, pela fé, pela fé. E a fé, ela materializa as realidades espirituais. É através da fé que essas realidades espirituais vão se materializar no mundo natural. É através da fé. É através da fé que você vai crescer, que você vai conquistar vidas e conquistar a sua cidade para Jesus. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, por isso que uma das tônicas principais da doutrina que o apóstolo Paulo ensinava, da mensagem que ele pregava, era sobre fé, tanto no ensino como na pregação. Ele falava assim, esta é a palavra que pregamos, a palavra da fé. E ele diz, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, nós cremos, por isso é que falamos. Veja bem, queridos, isso faz toda a diferença. Eu vou te falar uma coisa, desde o começo, como eu já disse, eu sabia que o segredo não seria um programa de evangelismo. Eu sabia que o segredo seria ter ovelhas sadias e cheias de fé. Um dos fatores na saúde, na qualidade dos discípulos, que faz o evangelismo ser explosivo e agressivo, é um coração cheio de fé, de vitória, que anda com autoridade e com vitória. É tão triste ver cristãos andando cabisbaixo, derrotado. É tão lindo ver cristãos cheios de fé e vitória, sabendo quem eles são em Cristo Jesus. É uma coisa muito bonita. Olha para o seu vizinho e diga assim, você está cheio de fé, meu irmão? Agora,
Agora eu... Aleluia. Eu vou fazer um dramazinho aqui. Posso pôr... Tem uma cadeira vazia bem ali também. Seguinte. Para entrarmos mais profundamente no tema de conquistando sua cidade através do Espírito de fé, eu preciso construir uma base do que eu quero falar aqui. Vamos mostrar o retrato que, em geral, está acontecendo e tem acontecido. Deus está mudando esse quadro, graças a Deus. Mas que tem acontecido no mundo evangélico em geral, é um quadro mais ou menos assim. As pessoas, a igreja tem ficado aqui na terra, dizendo assim, lendo aquelas profecias da Bíblia que dizem, por exemplo, no final dos tempos o amor de muitos esfriarão e que as coisas vão piorando em geral, é o que as pessoas pensam. Então, elas estão aqui na terra esperando Jesus voltar, e fala assim, Jesus, volta logo, Jesus. O diabo tá muito ruim, o negócio está feio aqui, Jesus. Por favor, Jesus, volta logo, o amor de muitos está esfriando. Volta logo, Jesus. Antes de eu desviar, Jesus, volta. Volta, Jesus. E o retrato quase que você se tem é que antes do último desviar, aí Jesus vai voltar, né? Agora, olha, interessante que passou, né, mais do que 2000 anos e Jesus não voltou ainda. Agora, lá no céu, qual é o retrato pela ótica de Deus? Diz a Bíblia que depois que Jesus morreu, derrotou a Satanás, esmagou a cabeça da antiga serpente, entregou as chaves do reino para a igreja, autoridade, e disse, você agora, igreja, deve conquistar a terra. Não é uma sugestão, ele não disse, olha, eu sugiro fazer discípulos das nações. Ele não disse, tenta fazer discípulos das nações. Não. Ele deu um mandamento que no mandamento já está embutido a implicação que nós vamos dar conta, porque ele disse, fazei discípulos das nações. Você está entendendo? Só pelo fato de ele ter dado esse mandamento, é óbvio que se a igreja não fizer, vai estar em desobediência. Ele não falou, tenta fazer discípulos das nações. Ele falou, fazei discípulos das nações. Já pensou nisso? Eu fico muito animado, porque eu quero ganhar nações inteiras para Jesus. Você também quer, amém? Então, veja bem, aí Jesus, a Bíblia diz, depois que ele foi ressuscitado, ele se ascendeu aos céus e foi colocado acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e todo o nome que se possa referir, não somente nesse século, mas também no vindouro. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E ele sentou à direita do Pai. Agora, só que em outro trecho lá em Hebreus, fala que Jesus agora está sentado à direita do Pai, esperando até que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos seus pés. Parece uma contradição, porque num lugar fala que ele já colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Outro lugar diz que ele está lá sentado, esperando até que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos seus pés. Por que essa aparente contradição? Porque no mundo espiritual, na legalidade, todas as coisas já foram colocadas debaixo dos pés dele. Está entendendo? E ele deu autoridade para a igreja para impor esta realidade através da fé aqui na terra. E ele, então, falou para a igreja, olha, eu já fiz a vitória. Eu já completei a vitória, Satanás já está derrotado, tudo está debaixo dos seus pés. Agora vocês têm que
tomar posse dessa realidade, vocês têm que conquistar as nações, porque eu já sou o Senhor dos céus e da terra. Agora vocês têm que tomar posse desta realidade, vocês têm que realmente impor essa realidade, né? E eu já estou te dando essa autoridade. Aí ele sentou, diz a Bíblia, à direita do Pai, escuta bem, esperando, até que todos os seus inimigos sejam feitos por estrado dos seus pés. Em quem que ele está esperando, queridos? Na igreja. Olha o que diz a Bíblia. O próprio Jesus, antes de subir, ele disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo no grego quer dizer todo mesmo, irmãos. Todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10, 19. E olha Romanos 16, 20. Eu gosto demais desse. Romanos 16, 20. Ele diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Dos vossos pés. Deus vai colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. É Deus o Pai que vai fazer isso. Mas Ele vai fazer através dos nossos pés. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus vai colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, mas é através dos nossos pés, meus irmãos. Já imaginou uma coisa dessa? Então veja o retrato. Quantos na igreja têm sentado aqui na terra, esperando Jesus voltar? E dizendo: Jesus, quando que o Senhor vai voltar para vir acabar com o diabo, que a coisa está feia? E Jesus está lá sentado, esperando na igreja, dizendo: quando que vocês vão acabar com o diabo para mim poder voltar? Porque ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam feitos para o estado dos seus pés. Depois que ele vai voltar. Depois que a igreja acabar com o diabo. Em breve o Deus da paz esmagará o diabo debaixo dos vossos pés. Então, um está esperando no outro, e por isso que ele nunca voltou até agora. Só que tem uma coisa: ele está certo, nós que estamos errados. Amém? Não é fantástico isso? Agora, veja bem. Veja, por essa ótica, 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, eu já citei isso no começo dessa conferência, que a razão que Jesus não voltou ainda é porque Ele não quer que nenhum pereça. Ele está esperando até que, de uma forma geral, a terra seja conquistada pela igreja. Eu não estou dizendo que todo mundo que está vivo no momento vai se converter. É óbvio que milhões já morreram e foram para o inferno, é tarde demais para eles. Mas eu creio que, de uma forma geral, a igreja deve conquistar a terra para Jesus e as nações deste mundo se tornar o reino do nosso Senhor Jesus. Agora, veja bem, versículo 12 do mesmo capítulo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos começar com o versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Aí que está o negócio. A igreja tem esperado, mas não tem aprendido a apressar a vinda de Deus. Nós vamos apressar a vinda de Deus em conquistar a terra para Jesus, porque a razão que Ele não voltou ainda, está bem claro aí no versículo 9, Ele não voltou ainda porque não quer que nenhum pereça. Nós vamos apressar a vinda dEle se nós conquistarmos a terra para Jesus. Porque esta é a razão que Ele não voltou ainda. É porque não quer que nenhum pereça. Então nós podemos esperar, sim, mas apressar
apressar a vinda de Deus. Que privilégio que nós temos de apressar a vinda de Deus. Toda vez que você faz mais um discípulo, você está fazendo que a vinda de Jesus seja mais próxima. Já pensou nisso? Nós podemos apressar. Por quê? Porque Ele está lá esperando. Está esperando em uma coisa, até que todos os seus inimigos sejam feitos por estrada dos seus pés. Aí Ele vai voltar. Você já pensou numa coisa dessa? Olha para o seu vizinho e diga assim, que privilégio que você tem, meu irmão, de poder apressar a vinda de Jesus. Já pensou, meu irmão, numa coisa dessa? Oh, aleluia! Que coisa fabulosa! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, eu quero fazer um dramazinho aqui na frente, mas eu vou precisar de 4 atores, tá? Um deles vai ter que ser muito humilde e estar preparado até deitar aqui, tá? Já estou avisando. Espero que você não importa sujar. Ou nós temos um tapete, você pode deitar em cima do tapete. Mas eu queria 4 voluntários atores aí, por favor. Amém, amém. Não, cearense é homem de Deus, vou te contar. Não, é muito humilde, vou te contar. Ele é tão humilde que ele tem orgulho. Olha, outro. Amém. Amém. Tá bem. Amém. Deve ser descendente de cearense. Aleluia. Tá bem. Tá bem, fica aqui. Eu também sou cearense agora. Eu sou cearense da gente. Amém, amém. Então, mas fiquem em pé aqui primeiro, todos 4. Bem, os 4. Não vêm todos de uma vez, irmão. Amém. Glória a Deus por um jovem tão voluntário. Aleluia. Agora, aleluia. Amém. Um Moisés já faz o inferno tremer. Imagina 2 Moisés, aí o diabo não aguenta mesmo. Né? Glória a Deus. Bem, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou começar desse lado aqui. Irmão vai ser Deus. Tá? Amém. O quê? Tá bem. Ele falou, se é Deus, ele é o diabo. Tá bem. Tá, irmão, você vai ser Adão. Adão, tá? Amém. Sendo que não temos mulheres aqui. Não, brincadeira, querido, você não vai ser Eva, não. É pior. Você vai ser o diabo. E, irmão, Deus vai te galardoar pela sua humildade e você vai ser a igreja, tá? Amém. Agora veja bem. Veja bem. Agora, vamos só dar uma ilustração antes da gente fazer o dramazinho. Deixa eu só dar uma ilustraçãozinha. Vamos supor que eu pegasse a minha Bíblia e eu desse de presente para o meu querido amigo John, né? Então desse a Bíblia de presente para o John. Aí o John desse a Bíblia para o Moisés. Amém. Agora, amém. É só um exemplo. Aí eu dei a Bíblia, então, para o John. Eu dei para ele. E ele, um certo dia, deu para o Moisés. E eu estou passando um dia e falo assim, Moisés, que Bíblia legal. Eu estou reconhecendo essa Bíblia. Quem te deu essa Bíblia? Foi o Ion. O Ion, sim. Só que eu que dei para ele. Eu não dei para você. Me dê essa Bíblia. Seria legal eu tomar de volta a Bíblia dele? Não. Porque uma vez que eu dei para o Ion, é dele, ele faz com ele o que ele quiser, não é mesmo? Então, vamos pegar a minha Bíblia e isso vai simbolizar a autoridade sobre a terra. Autoridade sobre a terra. Deus pegou a autoridade sobre a terra, Deus pegou a autoridade sobre a terra e deu para o homem. Deu para o homem, ele falou, governai sobre a terra, dominai sobre ela, não é verdade? Ele deu a autoridade da terra para o homem. Então pode dar. Muito bem. Só que o homem traiu a Deus
e entregou, através da obediência dele, a autoridade a Satanás. A obediência a Satanás, ele entregou, então. Então ele entregou a autoridade a Satanás. Segura a autoridade assim? Sim. Então o diabo agora, que era... Porque muitas pessoas falam assim, por que quando Adão pecou e o diabo tomou conta, por que Deus não interviu logo? Né? Por que Deus não interviu logo e falou assim, peraí, diabo, eu não dei na terra para você, e tirou a terra e deu de volta para o homem, ou ficou com a terra para ele mesmo? Deus não podia fazer isso, porque seria ilegal. Uma vez que ele deu para o homem, era do homem. E o homem agora deu para o diabo, Deus não podia intervir, porque Deus é um Deus de ilegalidade, um Deus honesto, íntegro. Ele não podia fazer uma ilegalidade dessa. Vocês estão entendendo? Então, sendo que era um homem que deu para o diabo, através da usurpação do Satanás, um homem tinha que legalmente, tinha que tomar de volta. Está entendendo? Era um homem. E desde o jardim do Éden, Deus disse para Satanás, ele disse, olha, um dia, um homem, ou seja, a semente da mulher, ele vai esmagar a sua cabeça, ele vai tomar de volta essa autoridade de você. Vai ser um homem te deu, um homem vai tomar de volta. Então o diabo não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. E eu posso estar enganado sobre isso, mas eu creio que foi uma das razões que ele inspirou Caim para matar Abel logo. Por quê? Porque ele ficou com medo, ele sabia que era algum homem piedoso que ia tomar de volta. Então ele pensou, pode ser Abel, mata Abel, mata Abel. Qualquer homem piedoso que surgia, o diabo queria matar. Porque ele sabia que ia ser um homem que ia tomar de volta a terra dele. Agora, quando Jesus nasceu, no mundo espiritual, eu creio, mais uma vez eu posso estar enganado, mas não sou dogmático sobre isso, mas eu creio que no mundo espiritual ficou meio ofuscado para os demônios. Porque para eles, enxergando no mundo espiritual, eles não viam Jesus, apesar dele ser totalmente homem, mas eles não viam Jesus totalmente por essa ótica, porque toda vez que os demônios gritavam, o que eles gritavam? Tu és o filho de Deus, não é mesmo? Não, filho de Davi era o Bartimeu que gritou, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas os demônios gritavam, tu és o filho de Deus, porque eles viam aquela luz no mundo espiritual. Para os demônios, eles viam que Jesus era Deus. E, sem dúvida, Jesus era totalmente Deus também. Só que Jesus nunca respondia para os demônios, é verdade, eu sou filho de Deus. O que ele dizia? Jesus dizia, eu sou o filho do homem. Em outras palavras, cuidado, caras. Porque foi um homem que entregou, e eu sou um filho do homem. Por que Jesus fazia questão de sempre falar que ele era filho do homem? Porque como filho do homem, que dava legalidade para ele aqui na terra, de tomar de volta a autoridade. Porque ele era o filho do homem, o único filho do homem, perfeito, que tinha essa legalidade, não estava manchado pela usurpação de Satanás. Agora, então, claro, Deus não podia encontrar mais nenhum homem que tinha essa legalidade. Então Deus se fez homem para poder tomar de volta a terra, tá? Então, Deus fica atrás do homem, segura os braços dele aqui, tá? Assim, mas segura assim. Isso mesmo. Então, agora você vê, né, o segundo homem, o último Adão, é ele agora, Deus o homem, Jesus. E ele vai e toma a autoridade da terra, derruba Satanás no chão. Derruba. Isso, muito bem. E pisa na cabeça. Mas, peraí. Sem encostar o pé na cabeça, mas pode pisar. Isso.
Não fica com a cabeça, aliás, fica com o pé lá. Amém. Isso. Amém. O que a Bíblia fala? Que Jesus esmagou a cabeça da antiga serpente. Não é verdade, queridos? Tomou autoridade. Pode, para descansar o pé, pode tirar, mas continua lá no mundo espiritual. Agora, veja bem. Agora, existe... Pode descansar os braços também, só por enquanto eu conto isso aqui. Existe um ditado lá no norte, não sei se esse ditado tem aqui no sul também, mas tem um ditado lá no norte que diz assim: cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Tem aqui também. Então, meu irmão, Deus, depois de ter confiado no homem, lá no jardim do Éden, no Adão, e ser traído por Adão, e passar tudo que Deus passou para resgatar a autoridade da terra de volta, agora Deus faz uma coisa tremenda. Ele de novo, pela segunda vez, confia no homem de novo e entrega a autoridade para a igreja. E ele diz: eu te dou as chaves, eu te dou autoridade. Diz aí: vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E eis aí vos dei autoridade. Agora é você, igreja, que vem e pisa. Eles são bons atores, né? Poxa, cuidado, pastores aqui de Porto Alegre, para vocês não perderem, e do Ceará, e do Abílio, né, para não perderem esses homens para Broadway, né? Mas, então, o que Jesus diz? Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda autoridade, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Agora, veja aqui, queridos, a autoridade sobre a terra é de Jesus, ele que é o Senhor absoluto. Mas ele delegou essa autoridade para quem, queridos? Para a igreja. Agora, a autoridade na terra está tanto na igreja que os demônios, sabendo disso, sabendo que é a igreja que tem autoridade, eles fazem tudo para poder tentar usurpar essa autoridade. Deixa eu explicar. Veja bem, eles sabem que a igreja tem autoridade aqui na terra para ligar e para desligar. Então eles tentam, através de mentiras jogadas na cabeça, influenciar para que em vez de que haja um espírito de fé. Poxa, eu estou tão orgulhoso dos cearenses que são bons atores. Para que, em vez de que haja um espírito de fé, que haja um espírito de incredulidade e que a igreja fale besteira. Porque quem tem autoridade aqui na terra é a igreja. Então, quando a igreja começa a falar assim: essa cidade é dura, ela não vai para frente, ela não vai se converter. Olha a autoridade usurpada que o diabo está falando assim. O diabo, você sabia que legalmente o diabo não tem poder mais nenhum. A Bíblia fala que ele já foi totalmente derrotado. Qual o poder que o diabo ainda tem aqui na terra? Porque ele tem muito poder, mas não é poder dele, é o poder usurpado. Então ele usurpa a autoridade que a igreja tem para usar pelos fins dele. Se a igreja começar a falar: essa cidade é dura, esse povo não vai para frente, aí a autoridade que a igreja tem está decretando que não vai para frente, está declarando, está exercendo autoridade, e o diabo fala: está vendo? Então, aí, de repente, todo mundo fala: poxa, o diabo tem muito poder, olha o que ele está fazendo nessa cidade. Mas, na realidade, ele mesmo não tem poder, ele está usurpando o poder para usar a nossa boca, para usar a nossa autoridade. Que coisa forte, não é verdade, queridos? Por isso, os demônios se eu vou te falar, se você pudesse ver um retrato espiritual, eu posso estar enganado nisso também, queridos. Mas creio eu que os demônios não estão lá como assim. Se você pudesse ver um salão de festa e uma igreja, você veria muito mais demônios
atacando aqui na igreja, tentando usurpar, porque eles sabem aonde está o poder. Eles querem usurpar a autoridade, o poder. Eles estão muito mais querendo estar lá encostado no poder e tentando aproveitar daquele poder, mas para os fins deles. E por isso que temos que ter tanto cuidado. Mas o importante é que a igreja é triunfante e em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Obrigado, atores, vocês foram demais. Muito obrigado. Dê uma forte salva de palmas. Aleluia. Deixa eu fazer meu papel do diabo agora. O Rio Grande do Sul é o estado mais duro da confederação. Para pregar o evangelho. Entendeu o que ele disse? Ele falou, deixa eu fazer o papel do diabo. O Rio Grande do Sul é o estado mais difícil, mais duro. Esse é o papel do diabo. E ele quer que essa palavra seja na boca da igreja, porque a igreja que tem autoridade aqui sobre essa terra. Esse diabo é convertido, tá certo, irmão Moisés? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não, e ele é um homem de Deus, graças a Deus. É só um ator, né, nesse caso aí. Mas não é um diabo, graças a Deus. Mas, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O que nós começamos a entender? Esta realidade no mundo espiritual. E começamos então a ensinar o nosso povo a nunca deixar o diabo usurpar a autoridade da igreja, é claro, e, pelo contrário, da igreja começar a exercer sua autoridade para conquistar a cidade. Para conquistar, porque em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo da onde, irmãos? Dos seus pés. Sabe, é uma das razões, eu creio, que a Bíblia fala, formosos são os pés do que os que anunciam as boas novas do Evangelho. E por isso que ele fala que temos que preparar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, porque são os mesmos pés que levam o Evangelho da paz, são os mesmos pés que também vão esmagando todas as obras maléficas em nome de Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus tem predestinado que essas obras do maligno que tem amarrado a sua cidade, que elas sejam destruídas debaixo dos seus pés, meus irmãos. Faça assim, não é o final da mensagem, ainda tem mais, mas vamos ficar em pé só um pouquinho aqui, esticar. Tem um copo limpo aqui, por favor? Obrigado. Olhe para o seu vizinho e diga assim: você tem mais autoridade investida em você, obrigado, querido, do que você pode imaginar. Agora faça assim, todo mundo com o dedo assim. Agora pega esse dedo e aponta para os seus pés. Diga assim, você vai falar com os seus pés. Jesus falou com árvore e você pode falar com pés. Fala assim, pés, eu te declaro. Deus prometeu na sua palavra que vocês, pés, estão predestinados a pisarem serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Em breve, o Deus da paz esmagará debaixo de vocês, pés, os demônios, as obras das trevas e o próprio Satanás, que tem tentado destruir a minha cidade. Agora, queridos, ainda olhando para os seus pés, começa a imaginar aqueles demônios, aquelas fortalezas que têm oprimido a sua cidade.
talvez é a idolatria, talvez é a macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria, talvez é a imoralidade, talvez é o orgulho, talvez é o materialismo. Agora começa a ver esses demônios pelo olho da fé, aí debaixo dos seus pés. E diz assim para os seus pés, mais uma vez, diz: em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo de vocês, pés, começando agora, em nome de Jesus. E como um ato profético, começa a pisar agora, em nome de Jesus. Começa a esmagar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos esmagados, derrotados, toda obra do mal. Em nome de Jesus. Exercemos a nossa autoridade. Não aceitamos nenhuma obra do mal. Aleluia. 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 Glória a Deus. Diga assim: eu assumo a autoridade que o Senhor me deu. Eu não aceito as mentiras do diabo, que a minha cidade é difícil. Não, a minha cidade pertence ao Senhor Jesus. E eu tenho autoridade delegada por Ele para tomar posse da minha cidade para o reino de Deus. E eu farei isso em nome de Jesus. Aleluia! 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 Agora, quando você começa a fazer isso, e de verdade, e continua fazendo isso, eu creio, irmãos, para a glória de Jesus, que os anjos começam a olhar um para o outro e dançar de alegria, porque sabem que o fim está próximo, aleluia. Os demônios começam a tremer, eles olham um para o outro, coçam a cabeça e dizem: oh meu Deus, quer dizer, oh meu diabo, o que nós vamos fazer agora? E o próprio diabo, ele fica com tanto medo, com tanta raiva, ele fica endemoniado, quer dizer, o diabo fica possesso. Queridos, de verdade, e eu creio que o pai olha para o filho à sua direita e diz: meu filho, finalmente a hora está chegando de vermos a terra cheia da glória de Deus. Ele diz: finalmente os seus irmãos na terra estão acordando, compreendendo a autoridade que você delegou a eles. Vai funcionar. E Jesus olha para o pai e disse: eu sempre tinha certeza disso. Por isso que eu disse quando eu estive na terra: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. 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 Podem sentar, queridos. Sim, querido. Amém, amém, amém. Obrigado, meu querido, amém, obrigado. Tendo um apóstolo falando isso, eu agradeço. Não é só porque o apóstolo Moisés só estava me encorajando aí. Sim, obrigado. Sim, querido. Tá bem. Nós vamos, eu creio que dentro de uns 15 minutos, poder abrir para o intervalo, mas eu gostaria agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir para o intervalo agora, porque nós vamos continuar. Deixa eu ver o que Deus quer. Não, creio que nós podemos ainda, eu acho que em 15 minutos dá para a gente abrir para o intervalo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, o 3º capítulo, por favor.
Queridos, eu não posso enfatizar o tanto que essa atmosfera de fé é importante para que haja um crescimento e um evangelismo agressivo. Quando as suas ovelhas, quando os discípulos de Jesus, da sua congregação, começam a ter essa atmosfera de fé, automaticamente começam a ter coragem de falar de Jesus, a exercer o domínio dado à igreja e conquistar as nações e a sua cidade para Jesus. É uma coisa impressionante. Tiago capítulo 3, olha aqui que lindo, queridos. Olha o que diz, por um lado é lindo, por outro lado é apavorante. Você vai ver, Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10, ele diz o seguinte, está falando sobre o poder da língua no contexto da igreja, porque aqui ele está falando com cristãos, ele começa o capítulo dizendo, meus irmãos, ele está falando com quem já é discípulo, quem já é nascido de novo, quem já é convertido, e ele diz que a nossa língua, olha o poder que ela tem, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. O que ele está falando? Deus deu autoridade para a igreja decretar a bênção aqui na terra, mas o diabo pega esse poder de abençoar e vira 180 graus na outra direção e usa esse poder que Deus deu para a igreja para amaldiçoar. Ele diz aqui que a nossa língua tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Agora, veja bem, Deus nunca deu essa autoridade para nós para amaldiçoarmos. A autoridade que ele deu foi para abençoar. Mas sendo que é uma autoridade delegada para decretar o poder de Deus aqui, essa autoridade poderá ser revertida para o caminho mau. Por exemplo, se eu te der um carro de presente, aquele carro é feito para ajudar, para abençoar você, para te providenciar um transporte. Porém, alguém mal intencionado poderá pegar aquele carro e usar como uma arma de assassinato, de destruir, de passar por cima de alguém. Então, a autoridade que Deus nos deu é um poder tão grande que ela tem autoridade para abençoar as pessoas. Mas essa autoridade pode ser usurpada pelo maligno e pode ser usada para amaldiçoar. E o que ele diz aqui? Nunca, 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 eu digo nunca, é para usar essa autoridade para amaldiçoar. Ele disse, meus irmãos, essas coisas não devem ser assim. Veja 1 Pedro agora, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos só ler versículo 9, que é o mais importante aqui por causa do tempo. Olha o que ele diz. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tudo bem, amém. Temos tempo aqui, o pastor João está dizendo, obrigado, querido. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. Bendizendo quer dizer o quê? Dizendo coisas boas, abençoando. Porque ele diz, pois para isto mesmo fostes chamados. Aí ele fala, nós fomos chamados para abençoar as pessoas. Nós somos chamados para decretar a bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Ele fala, quando você decreta a bênção de Deus sobre a vida das pessoas, é claro, tudo que você planta, você vai colher, você vai acabar também recebendo bênção por herança. Mas o nosso chamamento foi para abençoar as pessoas. Nosso chamado foi para decretar bênção sobre a vida das pessoas. Eu comecei a ver isso e comecei a dizer, meu Deus, eu vou começar a abençoar a minha cidade. Eu vou começar a decretar a bênção. Eu comecei a declarar que Santarém era do Senhor Jesus, que Santarém era uma cidade abençoada, que Santarém era uma cidade assim quebrantada, abençoada, e eu comecei a decretar a bênção, comecei a decretar a bênção. Ele diz que nós não fomos chamados para amaldiçoar, nunca, nunca, nunca. Nós somos chamados, até quando alguém faz coisas ruins, horríveis, nós devemos bendizer aquela pessoa, abençoar a vida dela. Nós fomos chamados para isso. Diga, eu fui chamado para abençoar. Agora, Deus não nos chamaria para abençoar
sem nos dar autoridade para abençoar. E Ele já nos deu autoridade. Nós vimos aqui no drama que Deus nos deu autoridade para decretar bênção. Para decretar bênção. Queridos, eu tenho visto isso funcionar quase, assim, no bom sentido da palavra, quase de uma forma assustadora. Por exemplo, uma célula nossa estava num bairro tradicional de Santarém, onde eles convidavam tanto aquelas pessoas não vinham para ouvir a palavra naquela célula. E eles tentavam evangelizar, que as pessoas eram muito duras. Sabe o que a célula falou? Ela disse, espera aí, nós temos autoridade no mundo espiritual. E ela, por uma semana, só foi uma semana, pelo menos no começo, depois ela continuou mais semanas. Mas ela falou assim, vamos reunir toda manhã, antes do café da manhã e antes de todo mundo ir para o trabalho, e vamos fazer uma caminhada de oração ao redor desse quarteirão, onde está a nossa célula. Quarteirão tradicional da cidade. Santarém tem 344 anos de idade, mais velha do que Porto Alegre. Muito tradicionalismo católico. Era, não é mais, aleluia. Aí, eles começaram a caminhar e abençoar aquele quarteirão, dizendo, nós declaramos palavra de salvação. Nós temos autoridade aqui na terra e nós declaramos salvação para esse povo. Esse povo está salvo, está liberto do diabo. Nós exercitamos a nossa autoridade. Aí que vem o espírito de fé. Aí que vem o espírito de fé. Meus irmãos, as pessoas têm procurado usar a fé para ganhar carro novo, para ganhar essas coisas, para ganhar prosperidade. Agora, dentro da mais perfeita vontade de Deus, tem vezes que Deus quer usar a fé sim para nos abençoar em outras áreas também. Mas o espírito de fé deve ser usado, meu irmão, é para ganhar o mundo para Jesus. E eu vou te falar, eles começaram a decretar e decretar e decretar. Toda manhã decretando salvação naquele quarteirão. Queridos, passou uma semana, na próxima reunião da célula. Chega uma senhora, sem ser convidada, que morava naquele quarteirão, chegou lá assim, é aqui que estão estudando a Bíblia, eu posso estudar com vocês? E ela já entregou a vida a Jesus naquela noite, como eu me lembro. E olha, milagres começaram a acontecer. Nós temos decretado, nós temos visto milhares. Pessoas chegam assim, que eu quero Jesus. Eu tive um sonho. O que está acontecendo? No mundo espiritual, houve um evangelismo agressivo. Não só na prática aqui dos membros, mas no mundo espiritual também. Então, acontece que tudo começa a ficar liberado. Tudo começa a ficar aberto, porque as obras do mal estão quebradas. É uma coisa tão linda, queridos, tão linda. Olha, o que a Bíblia fala, isso aqui é interessante. Quando Deus deu, você sabe que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para o nosso proveito. E o que é a terra prometida? A terra que mana com leite e mel, vocês sabem, é claro, não é o céu. É uma vida cristã vitoriosa, mas também é o tomar posse das nações para Jesus. O tomar posse das nações para Jesus. E diz a Bíblia que teve um certo povo que ficou no deserto e não puderam tomar posse das nações para Jesus, alegoricamente que eu estou falando aqui. Por quê? Porque diz a Bíblia que eles infamaram a terra que haviam espiado. Eles infamaram, eles falavam mal da terra. É uma terra que devora seus moradores. Está cheio de idolatria, aqui é duro demais, aqui não dá certo. E essas palavras de incredulidade infamaram a terra e faz com que o cristão, no mundo do evangelismo, fique no deserto e não possa tomar posse da sua cidade para Jesus. Porque está infamando a terra, está falando mal da sua terra. O que nós começamos a concordar entre nós é, gente, nós não vamos infamar mais a nossa terra. Essa é a nossa terra, é uma terra que mana com leite e mel, é uma terra abençoada, é uma terra que pertence a Jesus, é uma terra boa, nós não vamos mais falar mal dela, nós não vamos mais falar de toda, mas aqui não tem muita idolatria, talvez tenha, mas eu não vou infamar a terra falando dela.
o Josué e Caleb, eles não negaram o fato que tinha gigantes, mas o que eles falavam? Os gigantes vão todos cair. Nós não vamos negar o fato que tem idolatria. A idolatria vai toda cair, porque Jesus já está tomando conta. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Não é maravilhoso isso? E olha aqui mais que a Bíblia diz. Né? Isso é em Números 13:32, que diz: diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. E por isso que Deus não permitiu que eles, então, pudessem tomar posse da terra prometida. Mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 11. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Você pode suscitar, bênção sobre a sua cidade, decretar bênção. Eu quero te desafiar a começar a decretar bênção sobre a sua cidade. Decretar bênção, decretar salvação. Sabe, queridos, Jesus disse assim: os pecados que perdoardes serão perdoados, os que retiverdes serão retidos. Agora, nunca é para nós retermos os pecados. Ele só está dizendo que a autoridade funciona dos dois lados. Está entendendo? Ele não está dizendo, olha, algumas vezes é para você reter o pecado. Não. Sempre ele diz, nunca amaldiçoa, nunca retém o pecado, sempre perdoa, sempre perdoa. Ele sempre diz isso, que é para perdoar. E ele diz o seguinte, ele só estava explicando a autoridade que ele estava entregando à igreja. E essa autoridade, ele diz, então tem crente que retém os pecados da cidade. Essa cidade ainda vai sofrer muita maldição, porque ela já teve muito sangue inocente derramado aqui. Então, o que ela está fazendo? Ela está retendo os pecados. E a autoridade dada à igreja é o quê? Os pecados que tiverdes serão retidos. Ela não está liberando a graça de Deus, mas se ela vê aquela cidade debaixo do sangue de Jesus, ela vai dizer, não, eu perdoo, eu declaro, está perdoado os pecados dessa cidade, pelo sangue de Jesus. A maldição está quebrada, os pecados que perdoardes serão perdoados. Diga assim sobre a sua cidade, diga, eu declaro aqueles pecados todos perdoados em nome de Jesus. Diga assim, eu decreto salvação sobre a minha cidade. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, nós temos visto o tanto que isso faz uma diferença descomunal. É uma coisa assim muito preciosa, muito preciosa. Eu vou contar um pouco mais aqui sobre o que esta realidade, quero aprofundar um pouquinho mais. Eu conheci uma pessoa muito preciosa, né? Membro da nossa igreja lá em Santarém, da igreja do Senhor Jesus. E essa pessoa tão preciosa. E ela disse assim, é uma pessoa muito cheia da unção. Ela disse, olha aí, bem interessante que, assim, uma autoridade que eu tenho visto, assim, que Deus, assim, me usa, porque o que eu falo acontece. Eu estava passando na frente de um salão de festa aqui em Santarém e eu falei assim, vai acontecer uma tragédia aí nesse salão de festa e vai fechar em nome de Jesus. Olha, passou uma semana, o dono do salão foi assassinado dentro do salão de festa, durante uma festa. E foi fechado o salão de festa. Aí eu estava passando na frente de um bar que toda hora teve bagunça e tudo. E eu falei, esse bar também vai fechar, vai acontecer uma desgraça. E realmente 2 gangues encontraram lá, foi uma briga e tal. Fechou o bar e agora é um açougue. Olha a autoridade que eu estou tendo. Aí eu levei essa pessoa para mostrar aqui na Bíblia. Eu falei assim, a Bíblia fala que de uma só boca procede bênção e maldição. Nunca deve amaldiçoar nada, nunca deve reter o pecado de ninguém. Eu mostrei para aquela pessoa também esse trecho. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fosse chamados. E essa pessoa falou assim, tá. Eu falei, porque olha, o diabo quer usurpar a sua boca para trás. Ele não queria levar o dono daquela boate logo para o inferno? Claro que ele queria. Então você liberou, vai acontecer uma tragédia, né? O poder da morte e da vida está na língua. Agora, eu falei, agora você
A pessoa falou, mas então como que deve fazer? Deve dizer que eu abençoo essa boate, ela vai crescer? Falei, não, claro que você não vai falar isso. Mas você não vai abençoar, nem amaldiçoar a boate, mas você vai abençoar a vida do dono da boate. Você vai decretar a salvação sobre ele, o perdão de pecados sobre ele. Aí, essa pessoa falou, legal. E ela já começou, então, a reverter a forma e começou a ter tantos testemunhos. Deixa eu te contar um testemunho que nós tivemos lá. O que nós já tivemos lá, irmãos, para a glória de Jesus, é dono de motel, entregando a vida de Jesus, transformando o motel em escola. Uma outra dona de um motel disse para mim que ela já estava querendo também entregar a vida de Jesus, que o sonho dela era transformar um motel em um hotel, e Deus está fazendo uma limpeza naquela cidade para a glória de Jesus. Como eu disse, nós já decretamos que Santarém pertence ao Senhor Jesus. Se alguém insiste em ir para o inferno, vai ter que sair da cidade, porque aquela cidade é do Senhor Jesus. Amém? Então, o que nós vimos, por exemplo, deixa eu te contar uma história assim, muito interessante. Eu estava passando com minha esposa no carro, lá na Avenida Rui Barbosa, em Santarém, e eu vi uma loja com o nome Eternal Death. Era uma loja de rock mundano. Eternal Death quer dizer em português, morte eterna. E eu sei o que Apocalipse diz, que o lago de fogo que é a morte eterna, o sofrimento eterno. Quando eu vi aquilo, morte eterna, um nome, audácia, na minha cidade, de colocar uma... me deu o que eu pensei na hora, que era uma ira santa. Eu quis decretar uma maldição sobre aquilo, sabe? Aí eu lembrei, não fui chamado para amaldiçoar, fui chamado para abençoar. Aí é mesmo. Só estava eu e minha esposa no carro. E como eu me lembro, peguei na mão dela, falei, amor, concorda em fé comigo. Eu disse, eu decreto sobre o dono desse lugar a bênção de Deus, a salvação de Deus. Eu decreto que ele, em nome de Jesus, eu exerço a autoridade da igreja aqui, de dizer que em nome de Jesus, ele vai se converter e ele vai prosperar muito. E ele vai vender material evangélico aqui. E ele vai mudar o nome da loja para Eternal Life, vida eterna. Eu falei, você concorda, amor? Ela disse, eu concordo. É uma mulher de Deus, eu concordo. Eu sou tão apaixonado por minha esposa, oh, aleluia. Aí, amém, concordamos em fé. Aí, queridos, como eu me lembro, foi umas 2 semanas depois eu não falei para ninguém. Ela também disse que ela não falou para ninguém. Ficou entre eu, Deus, o diabo e o mundo espiritual, né? Aí, umas 2 semanas depois, nós viajamos, aonde eu ia ministrar no Japão. Fomos ministrar no Japão, só que eu também queria visitar Coreia, na igreja do show lá, então aproveitei que estava lá perto e fui para a Coreia, tal. Enfim, ficamos 1 mês fora de Santarém, 1 mês, na Ásia. Quando eu voltei dessa viagem, cheguei em Santarém, olha só, o pastor Luiz, que era o pastor da área de louvor e adoração, hoje ele está se preparando para ser missionário lá na Itália, mas ele chegou para mim e disse, Eibe, sabe quem se converteu? Falei, não. Ele falou, o Jefferson entregou a vida para Jesus. Eu falei, que maravilha, mas quem é o Jefferson? Ele falou, olha, o Jefferson é o dono daquela loja, Eibe. Aquela loja que fala Eternal Death. Ele era um cabeludão, Eibe, cheio de tatuagem. Ele entregou a vida a Jesus. Eu olhei para o Luiz e falei, é mesmo? Até eu fui pego de surpresa. Irmãos, eu estava no outro lado do planeta, mas as palavras liberadas, o decreto de fé, embasado na autoridade da igreja, ficaram operando lá em Santarém, enquanto eu estava no outro lado do planeta, liberando as portas do céu. Que coisa fabulosa. E sabe, o Jefferson estava num estado de pobreza absoluta. Eu não sabia. Talvez eu pensava, quando eu decretei, pensava que era uma pessoa, talvez até próspera, né, satanista, qualquer coisa assim. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu decretei, concordando com minha esposa, este homem vai prosperar na vida. Eu não queria falar isso. Eu queria que ele ia ficar pobre.
Mas eu concordei em fé com ele. Ele vai prosperar na vida, ele vai ser um homem de Deus. Irmãos, quando o Jefferson se converteu, estava no estado de pobreza absoluta. Ele era solteiro, mas morava também com uma jovem solteira. E já tinha um filhozinho. E brigava tanto, aquele filhozinho ficava traumatizado com as brigas dos pais. Ele legalizou o casamento, casou-se. Aquela criancinha começou a ver agora papai e mamãe se amando. Aquele menino começou a crescer num ambiente de tanto amor e carinho. O Jefferson, irmãos, foi lá e mudou o nome da loja. Eternal Life, Vida Eterna. E começou a vender material evangélico, mas depois ele sentiu de Deus que ele devia mudar de ramo, ele recebeu um emprego muito bom, se tornou gerente de uma loja, foi prosperando. Um dia, né, eu saio, estou indo, acho que entre um culto e outro, saindo do local de reuniões da congregação, quando de repente eu vejo o Jefferson, cabelo cortado, parecia um empresário, num carro muito bonito, né? Muito bonito. E eu pensei comigo mesmo, poxa, será que o homem já prosperou tão rápido? E eu apliquei fé, né? Mesmo não acreditando muito, mas aplicando fé, falei, poxa, Jefferson, seu carro? Eu pensei que talvez ele ia dizer, não, é da loja, né? Qualquer coisa assim. Aí ele falou, sim, pastor, Deus tem sido tão misericordioso, tão bom. E Deus tem prosperado o Jefferson, prosperado. Inclusive, ele está morando na cidade de Natal. Na cidade de Natal, foi transferido, agora é gerente da loja lá em Natal, tem prosperado tanto. E no dia de Natal, né, lá da cidade de Natal, no dia de Natal, ele me ligou, né, e ele disse assim, pastor, eu só estou te ligando para lhe agradecer mais uma vez, por ter decretado a palavra da fé, por ter tido esse espírito de fé, porque eu sei que foi através daquela fé que abriu a porta para a minha salvação e da minha família. Pastor, eu estou muito bem, estou congregando uma boa igreja aqui, só estou querendo também começar uma célula aqui, nós estamos querendo também ter uma congregação lá. Ele falou, estamos tão felizes, tão felizes. Então, queridos, realmente, eu conto alguns testemunhos meus, mas você tinha que ouvir os testemunhos das nossas ovelhas, dos discípulos lá, o que eles têm exercitado essa fé viva. E aí os vizinhos comentam, olha como ele está abençoado, qual é seu segredo? Irmãos, nós temos pessoas lá em Santarém, esse espírito de fé atingiu tanto que elas querem Jesus. Então outro fala com coragem, fala de Jesus. E outras vezes a pessoa fala assim, quantas vezes eu mesmo já falei para alguém, estou lá, cabeleireiro, em algum lugar, eu falo assim, você está convidado, né, para assistir o culto e tal. A pessoa fala, eu sempre quis tanto ir. Eu falo assim, e por que você nunca foi? Porque eu nunca fui convidado. Então agora você está convidado. É interessante, uma atmosfera mudou na cidade. De repente as pessoas querem, estão quebrantadas. A coisa mudou, amém? Diga para o seu vizinho, e já está começando a mudar na sua cidade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2:15. Vamos ver mais alguma realidade espiritual antes de encerrar aqui. Colossenses 2:15, um outro trecho também que vou mostrar daqui um pouco em Hebreus. Colossenses 2:15. Olha o que diz a realidade espiritual. Jesus, quando morreu na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezo, triunfando deles na cruz. O que está dizendo? Que Jesus totalmente já derrotou a Satanás. Amém? Agora, temos que não somente nós, pastores e líderes, mas também nós temos que ajudar o nosso povo a sempre estar enxergando essa realidade espiritual. Através do espírito de fé, essa realidade espiritual, que o diabo já é um derrotado, essa realidade vai se materializar na nossa cidade, nas nossas vidas e na vida do nosso povo e na vida dos cidadãos da nossa cidade. Através desse espírito de fé, que o diabo já é um derrotado. Diga, o diabo já é um derrotado. Diga assim, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe, eles dizem que o Martinho Lutero estava deitado assim,
dormindo. E não era para ter ninguém dentro da casa. Mas de repente ele viu a porta do quarto abrir. E dizem que ele ficou assim, apreensivo, com medo, pensando que podia ser um ladrão, um assaltante, alguma pessoa assim. Eu posso imaginar que talvez o cabelo no pescoço dele ficou até em pé. Mas ele deitado lá, ele ouviu a pessoa fechar a porta e a presença dentro do quarto, e de repente ele ouviu os passos vindo em direção à cama dele, andando. Aí a pessoa assentou-se na cama dele e sentiu a cama afundar. E ele virou bem devagarzinho para ver quem era. Dizem que isso aconteceu com Martinho Lutero. E ele viu, e sabe quem era? O próprio diabo. Quando ele viu que era o diabo, ele falou: ah, é só você, e virou e dormiu. Por quê? Porque ele conhecia a palavra que diz que o diabo já é um derrotado, amém? Então, uma vez que o nosso povo tem uma coragem, um espírito de fé que não teme mais, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, amém? A Bíblia fala: não tenhas vergonha de testemunhar, Paulo está dizendo para Timóteo, porque ele diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas o espírito de poder, o espírito de amor e um espírito de moderação, amém? Veja Hebreus capítulo 2, que ensina também essa mesma verdade. Eu gosto dessa de Hebreus. Olha o que ele diz, versículo 14. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Ele participou de carne e sangue, está vendo? Ele se tornou um ser humano. Para quê? Para quê? Ele se tornou um homem. Qual foi o motivo que ele se tornou um homem? Ele fala: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras da carne. Aqui, mais uma vez, ele fala: ele se tornou um homem para quê? Ele se participou de carne e sangue para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A Bíblia fala que pela morte de Jesus, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, essa palavra destruiu, aqui no grego, não quer dizer que ele não existe mais, o diabo ainda existe, mas quer dizer, tirou todo o seu poder, paralisou por completo. Tem uma ilustração que eu gosto muito de usar para ensinar isso. É de uma multidão que estava caminhando no mato, na selva, lá na Amazônia. E você sabe que lá tem cobras enormes, enormes mesmo. E essa multidão estava caminhando num trilho no meio do mato, então vinha aquela multidão, mas naquele trilho, né? Fila única, claro, no meio do mato, naquele trilhozinho. Aí quando avistaram lá de longe, viram uma cobra dessa grossura, olha. E chegou a essa grossura mesmo. Deitada, atravessada no trilho. E de longe falaram: olha a cobra. E fizeram um grande desvio. E todo mundo que vinha atrás falava: cuidado com a cobra, cuidado com a cobra. Mas aí vinha um meninozinho, sem camisa, só com short, descalço. E eles falavam: cuidado com a cobra, mas ele só ficou andando. Aí, cuidado com a cobra, gritaram. E ele só ficou andando. Aí quando ele estava chegando bem perto da cobra, gritaram. Mas agora ficaram até com medo de tentar pegar o menino. E já tinha pessoas quase desmaiando. Ai, a cobra vai engolir o menino. E o menino chegou lá para a cobra, chutou a cobra, sentou na cobra. Eu fiz o Jorge Mitian fazer tudo isso. Sentou na cobra, deitou na cobra. Por quê? Porque ele sabia que a cobra já estava morta. Está entendendo? A multidão não sabia. O menino já tinha passado por lá antes, ele sabia que a cobra já estava morta. Então, o cristão mais que vencedor, que sabe que Jesus já esmagou a cabeça da antiga serpente, ele pisa, ele deita, ele fala: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, porque ele sabe que o diabo já é um derrotado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé? Olha para o seu vizinho, dá uma risada bem alta.
Diga para ele assim: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O diabo é um derrotado, está debaixo dos meus pés. Agora fala para o seu vizinho: Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Em breve, começando agora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Amém? Amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Mas aleluia, glória a Deus. Queridos, eu não sei se o tempo vai dar, mas eu gostaria de encurtar essa palavra que eu vou dar para poder abrir para mais perguntas, talvez, sobre qualquer assunto. Eu me lembro que ontem alguém, durante uma das refeições, fez até uma pergunta sobre os grupos de evangelismo, porque naquele desenho que nós fizemos aqui dos corações, eu não mostrei aonde encaixa exatamente os grupos de evangelismo, que são, apesar que nas nossas células lá em Santarém serem muito evangelísticas, além das células, tem os grupinhos de evangelismo também. Então, talvez, durante o tempo de perguntas, eu possa também abordar isso. E qualquer outra pergunta ou curiosidade que você tiver, se o tempo der. Eu vou encurtar essa palavra. Essa palavra, na realidade, ela tem sete princípios. Eu vou só estar dando 2 desses princípios que eu acho tão preciosos. E essa mensagem intitulada Princípios de Desenvolver Relacionamentos Pessoais. Eu aprendi muito com um homem de Deus que chama-se John Verrican, de um CD que eu vi, numa mensagem dele. Não conheço esse homem, John Verrican, mas eu aprendi muito, achei muito lindo. É interessante que 87,5% das pessoas assim consideradas bem-sucedidas, eu acho que isso aqui é uma estatística secular, né? Elas consideram que o segredo do sucesso delas foi saber desenvolver relacionamentos pessoais. E eu tenho visto que é o seguinte: os princípios de fé, esse espírito de fé atrai pessoas, atrai multidões mesmo. Mas assim como atrai multidões, se não souber trabalhar com relacionamentos e com um espírito de amor, rapidamente, assim como as multidões vieram, elas vão embora. Então, você pode notar muitas vezes que pessoas que sabem andar no espírito de fé, mas que ainda não sabem andar em amor, as congregações tendem a fazer muito assim, vum, 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 sabe? Agora, por outro lado, quando existe um espírito de amor e que sabe realmente comunicar esse amor, você ajuda muito a fechar a porta dos fundos. É impressionante. É interessante que uma das maiores igrejas locais do Brasil, que é a Igreja Batista Lagoinha, né, tão conhecida, você vê a vida do pastor Márcio, né, ele realmente é muito amoroso, é a tônica. Todo mundo que conhece bem ele diz, olha, é um amor de pessoa. Uma vez eu tive o privilégio de dormir na casa dele e ficar com ele, e a esposa dele disse assim para mim, olha, Eibe, às vezes eu realmente penso que talvez eu casei com um anjo. Ela disse, com toda a seriedade, ela disse, porque ele é tão cheio de amor em casa também. Porque é fácil, às vezes, ser amoroso no púlpito, né? Não é igual aquele menino, né, depois do culto, filho do pastor, estava arrastando o púlpito, aí falaram, o que você está fazendo? Não quero levar para casa. Mas por quê? Não, porque quando o papai está atrás do púlpito é tão amoroso. Mas chega em casa e fica endemoniado.
Que horror, né? Que horror, que horror, que horror. Mas o Gordon Lindsay disse uma palavra muito, muito linda. O Gordon Lindsay, vocês devem talvez saber, ele foi o fundador daquele instituto bíblico tão precioso lá em Dallas, Texas, Cristo para as Nações. Um homem assim profundamente que marcou o último século, né? Ele já está na glória com o Senhor, mas o seu legado continua poderosamente influenciando gerações e multidões. E o Gordon Lindsay disse o seguinte: a menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com os outros, sempre estará limitada à mediocridade, não importando seus dons ou habilidades. Eu vou repetir isso, isso é muito profundo. A menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com os outros, sempre estará limitada à mediocridade, não importando seus dons ou habilidades. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que mesmo que você tenha muitos dons, talentos, habilidades, carisma, seja o que for, mas você não sabe realmente se relacionar bem com as pessoas, então sempre será limitado à mediocridade. Isso é um desafio muito grande. Um presidente importante dos Estados Unidos disse o seguinte, que o ingrediente mais importante do sucesso ou do êxito é saber se relacionar bem com os outros. A realidade, queridos, é que às vezes tem pessoas tão sinceras, tão cheias do Espírito Santo, que têm unção mesmo na vida, isso é inegável. Mas, pelo fato da mente não ter sido renovada, ela não sabe se relacionar bem com as pessoas. Ou, em outras palavras, ela tem um coração cheio, uma cabeça vazia. Está entendendo? Então ela acaba não sabendo se relacionar bem com as pessoas. Impressionante. Aí a célula muitas vezes não cresce como deve, não multiplica, né? Fica emperrada. Às vezes ela faz tudo certinho, os princípios, mas do jeito errado, por não saber como fazer do jeito certo. Sabe? E por isso que temos que ter uma renovação da nossa mente. Diz a Bíblia, para quem já nasceu de novo, transformai-vos. Mas já nascido de novo, tem que se transformar? Sim, porque ele é já nascido de novo no seu espírito. Mas a sua alma tem que ser transformada. Ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Temos que ter uma renovação da nossa mente nesta área de relacionamentos. Tem vários princípios que nós damos nessa mensagem, como eu disse, são 7 princípios, aliás, tem muito mais princípios do que esse de relacionamentos na Bíblia, mas são 7 que eu gosto de enfatizar muito, mas hoje eu só quero compartilhar 2 deles. Eu vou compartilhar 3, aleluia. O primeiro, princípio da resposta branda. Princípio da resposta branda. Abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15, o primeiro versículo, que diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você já viu aquela pessoa que fala assim, por exemplo, a esposa chega lá, meu amor e tal e tal. Não. Aí os filhos, papai, eu posso, tal. Não. Aquele cara meio grosseiro, curto e grosso. Aí a pessoa fala assim, não, esse é meu jeito, é minha personalidade. Sim, se for seu jeito, escuta bem, Deus quer mudar seu jeito. Amém? Deus quer mudar e Deus é poderoso para mudar.
eu tenho visto que Deus pode mudar. Deus pode transformar personalidades. Deus pode. Então Deus quer que nós mudemos. Sabe, em casa é o melhor lugar para você saber praticar o amor. Saber se responder. E sabe, toda vez, pede perdão. Não é que quantas vezes eu já não respondi com amor, mas eu sempre falo, me perdoe, toda hora pedindo perdão. É tão gostoso manter uma atmosfera de um céu. Sabe, tinha uma jovem da Assembleia de Deus, que ela estava morando conosco uma época lá em Santarém, depois ela mudou para Manaus. Ela estava ajudando lá na casa e tudo. Essa jovem, quando ela foi mudar para Manaus, ela disse assim para mim e minha esposa, ela disse, olha, eu vou, mas eu vou muito triste, porque eu estava tão feliz aqui nessa casa. Ela disse assim para nós, para mim é como se eu estivesse morando num pedaço do céu, de verdade. Aquilo me alegrou tanto, tanto mesmo, porque eu pensei, poxa, ela está aqui pertinho da gente, ela vê tudo, mas ela viu o céu aqui dentro. Isso me alegrou, não porque nós somos perfeitos, nós estamos tão longe, mas me alegrou porque ela viu o céu lá dentro da nossa casa. Ela viu o céu. E sabe, queridos, eu creio que são dos segredos tão grandes. O espírito de fé conquista multidões. O espírito de amor mantém as multidões, cuida das multidões. Sabe, segura as multidões. Tem gente que vai falar, sabe, eu não vou deixar de congregar aqui, jamais posso deixar de congregar com tanto amor que eu recebi, sabe, porque se nada mais eu sei que o fulano, ele ama de verdade, ele e a esposa são um poço de amor, então por eles eu jamais vou sair desse lugar. É tão lindo ver isso. Um amor conquista. Eu vou te falar, isso é um dos segredos tão poderosos. O amor, a fé, a esperança, aí está aí, né? E você tendo esse espírito de fé, e aí esse jeito amoroso. Olha, nós vemos dois líderes, assim, tão diferentes na Bíblia. Um soube ter a resposta branda. A Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Escuta bem o que eu vou dizer. Às vezes as pessoas têm falado verdades puras, baseado na palavra de Deus, mas falado de uma forma dura e suscitado desnecessariamente ira, rebeliões, separações, divisões, tudo desnecessariamente. Estava falando a verdade? Estava, mas era de uma forma dura, em vez de falar de uma forma branda. Por que não falar de uma forma branda? O apóstolo Paulo disse assim, seja cordato para com todos os homens. Seja brando. Para que falar de uma forma dura? A resposta branda, diz a Bíblia, suscita, aliás, ela desvia o furor, mas a palavra dura, então às vezes até falando verdades, mas se for de uma forma dura, para quê? Só vai abrir espaço para o maligno poder se envolver na situação. Agora, eu acho que a minha voz, depois de tantas palavras, talvez se pudesse aumentar só um pouquinho mais o retorno aqui, por favor, querido, eu agradeço muito. Aleluia. Fantástico, muito bom, obrigado, querido. Veja bem, muito bom. Veja bem, esses dois exemplos no Velho Testamento, assim, muito interessantes. Abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8, versículos 1 a 3. Diz a palavra de Deus. Juízes 8, 1 a 3. Então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Quer dizer, quem era o líder de Israel? O juiz Gideão. Mas esses efraimitas chegaram botando banca.
Depois da vitória do Gideão, por que você não nos chamou para te ajudar? O Gideão poderia ter dito, quando eu precisava de vocês não vieram, né? Agora vocês querem botar a banca só porque eu ganhei a vitória? Mas olha como Gideão respondeu, olha a resposta branda que ele teve. Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Ele falou assim, eu não fiz nada grande, gente, em comparação com vocês. Os rabiscos de vocês, porque eles eram descendentes de Abiezer. Os rabiscos de vocês são mais poderosos do que meus atos valentes. Vocês são muito maiores do que eu não sou nada em comparação com vocês. Aí ele continua, versículo 3, Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, que podiam fazer comparável com o que fizeste. Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Gideão, então, soube manter a unidade nacional e a prosperidade sobre a terra de Israel. Tem pastores e líderes que às vezes não sabem manter a unidade da igreja com palavras brandas. A palavra branda desvia o furor, tira de letra e sabe conquistar. Uma vez que conquistou, aí vamos tratar com muito amor e carinho, apertar os parafusos também. Mas primeiro conquista, primeiro abranda, primeiro mantém a unidade nacional, a unidade da igreja. Amém? Agora, veja um exemplo de um outro juiz de Israel que não teve essa mesma capacidade de liderança. Essa mesma capacidade de liderança. Como eu disse, essa capacidade pode ser desenvolvida. Deus quer fazer isso em cada um de nós mais e mais. Juízes capítulo 12. Jefté. Juízes capítulo 12, versículo 1 em diante. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté, por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Os mesmos efraimitas, agora anos depois, detonaram em cima do próximo juiz de Israel, um dos próximos juízes, que era Jefté. Você não nos chamou para a guerra de novo. Eu acho que era para o Gideão ter discipulado melhor esses homens, né? Mas o Jefté não teve a mesma reação de resposta branda. Olha o Jefté. Jefté lhes disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livrares, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para... Olha a resposta dele. Eu chamei vocês que não quiseram vir, agora que eu ganhei a vitória, vocês estão querendo botar banca, eu não aceito isso. Jefté estava certo? Estava certo, mas com o espírito errado. Com o espírito errado. E olha no que redundou, queridos. Que coisa horrível. Porque Jefté era um gileadita. Ele era de Gileade. Então ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera, fugitivo sois de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. Começou uma contenda, porque os efraimitas disseram, quem é você, Jefté, para falar conosco dessa forma? Vocês são só fugitivos de Efraim, vocês fugiram de nós. E aí começou uma briga, uma guerra civil. Uma guerra civil. Aí, o que aconteceu nessa guerra civil? Só abrindo um parênteses, porque é tão engraçado. É engraçado, mas muito triste. Os que estavam com Jefté, os gileaditas, tomaram os vales do Jordão, que conduzem Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade, se ele confessasse que era um efraimita, eles matavam ele. Mas os homens de Gileade, quando ele não admitia que era efraimita, eles lhe perguntavam, és tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam, dize, pois, Shibolete.
quando dizia cibolete, não podendo exprimir bem a palavra, pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. É o seguinte, os efraimitas, eles não davam conta de, dentro do hebraico, claro, é outra, mas não davam conta de falar assim, shibolete. É porque da região deles não dava conta de falar assim. Você já viu, por exemplo, você já viu o americano querer falar paralelepípedo? Paralelepípedo. O brasileiro querer falar world. Fala world. Né? Então, eles falavam pro cara, né? Era como se fosse um brasileiro, né? Falasse world. Né? Aí o cara, eles não davam conta de falar chibolete, eles falavam cibolete. Aí falavam, você está mentindo, você é efraimita sim. E pá, matava o cara. Você está entendendo? Agora, olha o resultado. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42 mil mortes em Israel, desnecessariamente, por causa de uma resposta que não foi branda, por causa de um líder que não soube manter a unidade, que não soube trabalhar. Quantas igrejas se dividiram por causa de falta de amor? O líder estava certo? Estava certo. O Jefté estava certo, ele estava com toda a razão. Mesmo quando você está certo, tem jeito de conquistar os rebeldes. Eu já vi vez após vez. Agora, às vezes, tem que tratar. Não estou dizendo que é para passar a mão por cima. Tem que corrigir. Mas tem um jeito certo de corrigir, nós vamos ver daqui um pouco. Mas nunca é desculpa para a gente não dar resposta branda. Isso tem sido um segredo tão grande. Mesmo quando a gente está certo. Dá uma resposta branda, conquista. Depois vai tratar, depois vai corrigir. Mas conquista primeiro. Por que não? Por que não? O amor, tudo sofre, tudo espera. O amor vence, o amor supera. O amor é mais forte. O amor é mais forte. O amor é mais forte. O princípio da resposta branda. Segundo princípio, princípio da humildade. O princípio da humildade. 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 13. Eu gosto tanto desse versículo. Olha o que ele diz, 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Diga, esperai inteiramente. Muitas vezes nós esperamos inteiramente num novo método, ou num novo jeito, ou numa nova coisa. Né? Alguns pastores dizem assim, se eu tiver o dinheiro, eu faço tudo. Sabe? Esperam inteiramente numa nova solução. A Bíblia fala que não, nossa esperança inteira deve ser na graça de Deus. E que essa graça é trazida a nós através da revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, se você for íntimo com Deus, tiver revelação de Jesus Cristo, você vai ter a graça de Deus. E você tendo a graça de Deus, todas as outras coisas vêm de reboque. Vêm de reboque. Esperar inteiramente nessa uma coisa. Na graça de Deus que vem através de uma intimidade maior com Jesus. De uma intimidade maior com Jesus. Então, esse é o segredo dos segredos. Eu sempre digo isso. O segredo dos segredos é isso. É você ter profunda intimidade com Jesus. A revelação de Jesus. Porque aí vai vir a graça de Deus e todas as outras coisas vêm de reboque. Agora, o que isso tem a ver com humildade? É o seguinte. Como ser íntimo com Jesus? Já que todo segredo é ser íntimo com Jesus, como ser íntimo com Jesus? Já que todo o segredo é ser íntimo com Jesus. Até não olhando para o seu vizinho agora, mas olhando para mim mesmo. Diga assim, o segredo dos segredos é intimidade com Jesus. Então, a grande pergunta, como ser íntimo com Jesus? Tiago capítulo 4, versículo 8. A primeira parte do versículo diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Que coisa assustadora. É você que determina o grau de intimidade que você vai ter. É você que determina. É você que determina. Eu até quero fazer um dramazinho aqui,
Quem é um bom ator que poderá me ajudar, por favor? Ah, vem aqui, cearense, aleluia. Amém. Não, amém. Não, mas humildade também é honestidade. Você tem que admitir, você é um bom ator, aleluia. Muito bem. Agora, veja bem. Todo passo que eu fizer na sua direção, você vai fazer na minha. E do mesmo tamanho. Se eu fizer um passo pequeno na sua direção, você faz do mesmo tamanho. Se eu fizer grande, também você faz do mesmo. E tem mais. Todo passo que eu fizer distanciando, você também se distancia de mim. Tá certo? Tudo bem? Então, o cearense aqui, Dr. Tommy, fica bem aqui nesse lugar. Ele vai representar Deus. Tá bem? E eu vou representar nós. O que diz a Bíblia? Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós outros. Então você realmente induz o seu coração para começar a buscar Deus, se quebrantar, pedir perdão, ter certeza que sua vida está quebrantada na presença, ler a Bíblia, orar, adorar o Senhor, e você adora e cultiva a intimidade, busca o Senhor, e você começa a se aproximar de Deus. E você ainda não fica com as mãos abertas, porque parece que até ele já viu esse drama, mas tem uma parte do drama que as mãos ficam abertas depois, você vai ver. Agora veja bem. E você, então, continua orando e buscando a Deus, né? Na realidade, era para a gente ter começado mais longe um do outro, mas vamos começar tudo de novo. Amém. Então você, sabe, adora e busca a Deus. Você sabe, lê a Bíblia e se alimenta da palavra, deixando o Espírito Santo falar com você através da palavra. Você está se achegando a Deus. Você aprende a ter comunhão com Deus, bater papo com Deus e cultivar mais intimidade com Ele. Só que você ainda entrou na manifesta presença dele. Você está se achegando a ele, ele está se achegando a você. Nós sabemos que Deus já mora dentro de nós, mas a presença manifesta ainda não te invadiu. Então é óbvio que você não sentiu nada ainda, nem no mundo espiritual e muito menos as emoções. Então o diabo vem e fala, não adianta nada, rapaz. Todo esse tempo, você deixou de assistir tanto jornal, está lendo a Bíblia, adorando. Você não está vendo nada ainda na sua vida. Você fala, sabe uma coisa? Não estou vendo muito efeito mesmo, não. Hoje eu vou assistir jornal, em vez de aquele tempo sozinho com Deus que eu tirava. É errado assistir jornal? Claro que não. Mas é errado não tirar tempo com Deus. E você começa a relaxar.